Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a quinta aula sobre os números inteiros. Serão 6 aulas dedicadas ao tema. Nesta aula, resolveremos algumas expressões aritméticas com números inteiros. Na aula anterior você aprendeu a encontrar os sinais dos resultados da multiplicação e da divisão entre números inteiros, cujo resumo é esse que você está vendo. Usaremos essas informações na resolução das expressões aritméticas desta aula. Se você não sabe ou não lembra o que é uma expressão aritmética, também chamada de expressão numérica, e desconhece ou não lembra a respeito da ordem em que as operações devem ser feitas, a chamada hierarquia das operações, eu recomendo você a assistir às aulas sobre expressões aritméticas com números naturais do tópico sobre os números naturais. Antes de resolvermos a primeira expressão numérica, vamos resolver o desafio lançado ao final da aula anterior, saber qual o quociente e o resto da divisão de -15 por -6. Já sabemos, da aula sobre divisão, sexta e sétima aulas do tópico sobre os números naturais, que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e depois adicionado ao resto. Se fosse 15 dividido por 6, você já sabe que o quociente é igual a 2 e o resto é igual a 3. De modo que o dividendo, 15, é igual ao divisor, 6, multiplicado pelo quociente, 2, e depois adicionado ao resto 3. Como estamos dividindo dois números negativos, pela regra de sinais, o resultado será positivo. Nesse caso, o quociente será positivo e igual a 2. Assim, o dividendo, -15, deve ser igual a -6 vezes 2 e depois adicionado com o resto. Isso dá -12, mais o resto. Daí que o resto deve ser igual a -3, para que, ao ser somado com -12, resulte em -15. Portanto, na divisão de -15 por -6, o quociente é igual a 2 e o resto é igual a -3. Deixo para você demonstrar que, numa divisão entre dois inteiros, encontra-se o quociente e o resto da forma habitual, como se tanto o dividendo quanto o divisor fossem números naturais, ou inteiros positivos. O sinal do quociente obedece à regra dos sinais. O sinal do resto é o sinal do dividendo. Por exemplo, qual o quociente e o resto da divisão de 18 por -7? Primeiro, encontramos o quociente e o resto de 18 por 7. No caso, 2 e 4. Pela regra dos sinais, o sinal do quociente da divisão de 18 por -7 é negativo. Assim, o quociente será 2 negativos. Como o dividendo, 18, é positivo, o sinal do resto, que vale 4, também será positivo. Assim, na divisão de 18 por -7, o quociente vale -2 e o resto vale 4. A verificação confirma isso. Agora é com você. Pause o vídeo e encontre o quociente e o resto da divisão de -35 por 9 e de -43 por -8. Vamos lá, veja se você acertou. Os exercícios que veremos a seguir são muito parecidos com os das aulas 8 e 9 do tópico sobre números naturais. A diferença é que, agora, as expressões envolverão números inteiros negativos e por isso precisaremos recorrer às regras dos sinais. Fora isso, se você aprendeu como fazer os exercícios daquelas aulas, não terá dificuldades em resolver os desta aula.
Nesse primeiro exercício, antes de mais nada, resolvemos os parênteses, para depois resolver os colchetes. No primeiro par de parênteses, primeiro fazemos a multiplicação de 2 por 4, que dá 8. Depois, encontramos quanto é menos 6 mais 8. Isso dá 2 positivos. Agora, ficamos com o produto de 2 positivos com menos 3 com menos 2. Vamos aplicar a regra do sinal duas vezes para encontrar o sinal resultante dessa multiplicação. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Assim, o sinal desse produto com 3 fatores é positivo e vale 2 vezes 3 vezes 2. Fazemos 2 vezes 3, vezes 2, para encontrar 12 positivo. Mas esse 12 positivo com o menos na frente dele, fica menos 12, devido à regra do sinal. Assim, a expressão dentro do colchetes fica, menos 4 menos 12 mais 5, que é igual a menos 11. 2, multiplicado por menos 11, fornece menos 22, que é a resposta procurada. O exercício seguinte segue a mesma mecânica. Nele, usaremos diversas vezes as regras dos sinais. Primeiro, resolvemos os pares de parênteses. Menos 14 dividido por 2 é igual a menos 7. Menos 7 mais 11 é igual a mais 4. Menos 18 dividido por menos 6 é igual a 3 positivo. E, o produto de menos 2 por menos 3 por menos 1 é igual a menos 6. Prosseguindo, menos 7 vezes menos 3 dá 21 positivo. 4 vezes 3 é 12 positivo e 5 vezes menos 6 é menos 30. Agora, resolvemos a expressão entre os colchetes. 12 menos 30 é igual a menos 18. Menos 18 vezes 2 dá menos 36. Finalmente, 21 menos 36 é igual a menos 15. Agora é com você. Pause o vídeo e encontre o resultado da última expressão do exercício. Vamos lá? Veja se você acertou. Que tal praticar mais um pouco, antes de terminar esta aula? Lembre-se que você não vai aprender matemática se ficar apenas assistindo às aulas e não praticar o que aprendeu. Vou deixar 2 exercícios com respostas para você resolver sem a minha ajuda. Se você entendeu tudo o que eu expliquei neste tópico e no tópico sobre os números naturais, saberá como resolvê-los sem dificuldades. Encerramos nossa 5ª aula sobre os números inteiros. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte resolveremos problemas com números inteiros, em particular, com inteiros negativos. Estude bastante e até lá!